Olá meus amigos, quem está falando é Paulo Bonfim, do Paulo Bonfim Talks. E como eu prometi hoje na minha conta no Facebook, eu estou falando sobre um assunto que eu não queria falar antes por conta da gravidade da situação, um assunto doloroso, é uma tragédia muito triste, mas hoje eu lendo um pouco mais sobre a notícia eu resolvi falar, e é sobre a chacina que ocorreu no final desse ano de 2016 em Campinas, em que um homem foi até a casa da ex-esposa onde estava um filho e ele matou o filho de 10 anos e matou a ex-esposa e mais 10 pessoas da família e se matou. A notícia por si só é muito ruim, muito triste, mas quando trouxeram à tona agora a carta que ele escreveu, justificando o crime, mostrando por que ele cometeu esse crime, eu queria falar para as pessoas que talvez tenham lido e concordaram com ele, né? Ele é um homem cheio de preconceitos, um homem cheio de neuras, um homem cheio de ideias equivocadas, né? E ele se coloca acima do bem, acima do mal, e se enche de direitos de cometer o crime que cometeu como se fosse um justiceiro, né? Numa sociedade que nós vemos filmes cada vez mais sobre justiceiros que creem que matar para fazer um bem, matar uma pessoa para fazer um bem é uma coisa justificável, nós vemos surgirem mais pessoas que agem dessa forma, né? E quando nós vemos o sangue derramado, vemos o número de vítimas num atentado desse, talvez nós tenhamos uma ideia um pouco diferente sobre o que é verdadeiramente a justiça. E não é isso, tomar armas na mão e fazer o que achamos que é melhor, mas deixar com fontes confiáveis, deixar com entidades responsáveis e confiar nessa justiça, ou trabalhar para que ela seja aprimorada, mas não tomar justiça nas próprias mãos, até porque muitas vezes, como principalmente é o caso desse homem especificamente, ele estava extremamente equivocado, né? Nós temos visto acontecer nos noticiários uma crescente de notícias de crimes passionais, de pessoas que não aceitam perder a guarda do filho, não aceitam perder a ex-mulher, perder como se uma pessoa fosse algo que nós tivéssemos, que fosse propriedade, e entende que se não pode ter, como também se pudesse ter alguém, ninguém pode ter, e acaba com a vida da pessoa. Eu queria que as autoridades, eu gostaria muito que as autoridades, aqueles que cometem esse tipo de crime, não fosse considerado um crime passional. Eu gostaria que essas pessoas passassem o resto da vida na cadeia, porque roubar a vida de uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa, é uma coisa grave demais, é uma coisa que não tem volta, é um crime que não tem retorno, né? Então que as autoridades revisem o Código Penal para criar uma pena, né, uma prisão perpétua para as pessoas que cometessem um crime de assassinato. E eu queria fazer um alerta também para todas as pessoas, principalmente para as mulheres, né? As mulheres que tiverem oportunidade, entrem lá na matéria que eu compartilhei, leiam os trechos da carta, e eu quero que você se pergunte o seguinte: o homem que você ama, a pessoa que você ama, a pessoa que você está, ela tem algum pensamento dessa forma? Ele é violento? Ela é violenta, essa pessoa? Ela já te agrediu? Ela xinga as pessoas que são de outra raça, de outra religião, de outra região, de outro time? Ela procura confusão? Ela não respeita os mais velhos? Ela não respeita os seus pais? Não respeita os próprios pais? Se a resposta for sim para alguma dessas coisas, eu vou te dizer: reconsiderem se afastar dessa pessoa.
Reconsiderem procurar uma pessoa que tenha valores mais nobres, que não se envolva com crime, que não se envolva com violência, porque essa violência vai voltar para você inclusive. A violência que a pessoa que você está faz é uma violência que você consente quando você permanece ao lado dessa pessoa. Então, se afasta de pessoas desse tipo, procura pessoas que sejam boas, procura pessoas que tenham valores nobres e ricos, procura pessoas que querem o bem, que tenham uma posição respeitosa diante das outras pessoas, as outras fés, as outras crenças, as outras raças, né? E aos outros gêneros, que nem isso essa pessoa tinha, né? Como se não tivesse mãe, como se não tivesse irmã, como se não tivesse tido avó, como se fosse um filho de chocadeira. Então, repensa isso, dá valores aos seus filhos, de respeito, dá valores, que quando você se afastar de um homem desse, uma pessoa dessa, você está mostrando para os seus filhos que você é uma pessoa que preza mais, né? O amor, preza mais a paz do que a violência doméstica. Então, segue por esse caminho, segue por isso. E outro alerta aos amigos: se algum amigo teu é violento dessa maneira, se manifesta dessa forma, cuidado com ele. Leva a sério o que ele fala. Ele pode cometer um crime que nem essa pessoa cometeu, um crime que não tem volta, um crime que você poderia ter evitado, poderia ter dado um jeito, poderia ter comunicado à autoridade para que isso não acontecesse, ou pelo menos poderia acompanhar mais de perto, ou procurar alguém que soubesse o que fazer. Mas não deixa uma bola dessa, uma batata quente dessa na sua mão. Passa para frente, comunica às outras pessoas, envolve. Se essa pessoa frequenta alguma religião, envolve as pessoas dessa religião. Se ela trabalha em algum lugar, conversa com alguém do trabalho, um colega seu do trabalho, conversa com seus superiores, né? Se é uma pessoa que estuda com você, procura os professores para buscar orientação em como lidar com isso, né? Procura as autoridades, em último caso, de falar assim: olha, essa pessoa está com problema, ela está fazendo ameaças e eu acho que ela vai cumprir, tá? E por fim, as autoridades. Até quando na nossa sociedade nós vamos ter pessoas que vão ter sentenças de morte decretadas, anunciadas, entregues nas mãos da justiça, e vocês não vão fazer nada? Supremo Tribunal Federal, deputados, senadores, parem de ficar olhando para os seus próprios umbigos, parem de ficar criando leis que só façam ajudar vocês e as suas canalices. Olhem pela população, olhem pelos cidadãos, olhem pelas pessoas e pelas vidas delas, olhem pelas vidas que estão sendo destruídas pela sua falta de ação, pela sua atitude obtusa, pela sua ausência de interesse naqueles que sustentam e que estão colocando vocês aí para zelar por suas vidas. Criem leis que façam com que os policiais que estão nas ruas trabalhando, sofrendo diversos tipos de problemas, ameaças, se expondo a diversos tipos de risco, possam colocar as pessoas que são criminosas atrás das grades, comprovados isso, e que elas fiquem lá. Para que as verdadeiras ameaças à sociedade fiquem presas atrás das grades. Trabalhem pelo bem da sociedade. Meus queridos irmãos brasileiros, meu povo brasileiro, meus irmãos compatriotas, vamos exercer mais do que nunca a sabedoria diante das urnas e olhar para essas pessoas que estão lá no poder hoje e que não estão cumprindo essas leis. Vamos olhar para as pessoas que estão dentro das nossas casas e olhar como que essas pessoas são e tomar cuidado e zelar pelo bem maior das pessoas que nós amamos, tomando atitudes conscientes e para o bem de todos. Tá ok? Essa era a mensagem que eu queria deixar. Essa era a mensagem que eu queria trazer para provocar uma reflexão em você e que
você possa trazer uma mudança. Se você passa por alguma dessas situações, traga uma mudança significativa para a sua vida e para a vida daqueles que você ama. Tá ok? Eu rezo para que você fique bem, eu rezo para que você tenha um bom ano, e eu rezo pela família, essas famílias que perderam tantas vidas de uma só vez, e que isso possa cada vez acontecer menos até não acontecer nunca mais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.